seguimento à abertura do nosso café. Então, eu vou colocar aqui o que eu escrevi. Sejam muito bem-vindos ao nosso Café Filosófico. É uma alegria receber cada um de vocês para mais um dia de reflexão e diálogos abertos. Um espaço onde o pensamento se encontra com a escuta, e onde as perguntas são muitas vezes mais valiosas do que as respostas. Hoje, nosso tema é tecnologia, uma palavra que ao mesmo tempo nos fascina e nos inquieta. Vivemos em uma era em que os avanços tecnológicos transformam quase diariamente a nossa vida, de trabalho, de comunicação e até mesmo de pensamentos. Mas o que é afinal a tecnologia? Seria ela apenas um conjunto de ferramentas e inovações? Ou será que ela também molda a maneira de como compreendemos o mundo e a nós mesmos? A tecnologia nos aproxima ou nos afasta? Amplia nossa liberdade ou nos coloca novos limites? Essas são apenas algumas das provocações que pretendemos explorar hoje, sempre com a mente aberta, um espírito crítico e, acima de tudo, o respeito mútuo. Então, eu convido a vocês para participarem com as suas ideias, dúvidas e percepções. Que esse seja um espaço de escuta atenta, diálogo e profunda descoberta conjunta. Então, vamos lá. Muito obrigada. Eu vou dar a palavra para os professores, tá? Que vão iniciar. O André vai iniciar. Eu vou dar quanto tempo, André, você precisa para eu colocar no cronômetro? 5 minutos, 10? 6 minutos. 6, tá. Tudo isso? Então, eu vou cronometrar a fala do André em 6 minutos. Então eu vou começar a minha fala com uma frase citando Nietzsche. O tempo está chegando quando o homem não mais lançará a flecha do seu desejo para além de si mesmo e a corda do seu arco se esquecerá como vibrar. O tempo está chegando quando o homem não mais dará a luz de uma estrela, o tempo mais desprezível dos homens. Quando a tecnologia, que é uma ferramenta, se torna extensão do nosso corpo e a gente deixa de fazer o que é apto, que é nato, que é próprio do ser humano, que é o intelecto, a racionalidade, o pensamento. Isso é o tempo mais desprezível dos homens. Quando a gente coloca toda a nossa confiança numa tecnologia, se torna o único instrumento de pedagógico, é um problema, um desafio, é algo a ser enfrentado, né? A gente desaprendeu a pensar. Hoje, a ferramenta que é a tecnologia, ela está a serviço da humanidade. Infelizmente, a gente ficou refém dela. Isso é um desafio. Quando a gente olha a partir da filosofia, a gente tem algumas chaves de leitura, né? Primeiro, a questão da ética. Ética é comportamento. Um uso saudável, um uso consciente, um uso apropriado dessa ferramenta. Lembrando que o celular não é extensão do nosso corpo. Tem uma música do Gilberto Gil, Cérebro Eletrônico. Ele faz tudo, mas ele não tem comando de si. Ele não pensa, ele não age, ele não fala, ele não sente. Tudo é comando. O GPT, as outras inteligências artificiais também. Tudo é comando. Tudo é aquilo que você pede, tudo aquilo que você faz. Ele vai dizendo autonomia do estudante, autonomia de qualquer ser humano. Só que o problema é quando a gente fica refém dela, quando a gente só passa a reproduzir o que lá está escrito. Eu deixo de pensar, eu deixo de agir e começo a copiar. Isso é um tempo desprezível, segundo Nietzsche. E ele está falando lá atrás, lá no século XX. Liberdade de expressão. Liberdade de expressão não é quebrar regras.
Liberdade de expressão não é quebrar direitos humanos, não é quebrar a dignidade humana, mas sim aperfeiçoá-la. Inclusão digital, perfeito, a gente tem que incluir todo mundo nessa nova tecnologia, com cautela, com cuidado, com respeito, com responsabilidade, que é a palavra-chave. Então a filosofia, ela olha por esses viés. Quando a gente pensa em sociologia, a gente pensa no impacto social. Estamos conectados, porém sozinhos. Qual o problema? Estamos conectados, porém sozinhos. Infringe a nossa sociabilidade, capacidade natural de viver em sociedade. Socialização, a gente aprende os valores humanos, a gente aprende a viver em sociedade. Olha o desafio. Conectados, mas sozinhos. Você entra no ônibus, todo mundo está com seu aparelhinho, com seu som, ouvindo, mas todos estão sozinhos. No mundo imerso em tecnologia. Essas relações interpessoais estão cada vez mais fragilizadas. É uma palavra mal entendida que gira a discussão, que gira processo, que gira um monte de outras coisas. Essa cultura digital, de novo, tecnologia é ferramenta, não é extensão do nosso corpo. Não é aquilo que vai fazer pensar por si só. Lembrando que é comando, é aquilo que eu digitei. Isso também desigualdade de acesso. Quanto mais periférico, quanto mais longe das estações de rede, quanto que é essa acessibilidade? É comum? É bom? É associável? A gente tem vários pontos na cidade que é acesso livre à internet. Como é esse tipo de acesso? É para todo mundo usar? E os grandes desafios, né? O real e o virtual. Aqui é real. A gente se convive, a gente tem conflitos, a gente sabe lidar com os conflitos, a gente não esmaga o outro, né? Mas a gente, às vezes, a gente até fala palavras duras para o outro, mas há uma sociabilidade, é uma socialização. No mundo virtual, anonimato, a mentira. A gente viu ontem no Fantástico uma coluna sobre isso. A gente está tendo uma série na Netflix sobre isso. As distrações. A gente está o tempo inteiro dialogando com o outro, mas o tempo inteiro alguém está mexendo, alguém está conectado com alguém, está recebendo informação, vendo informação, mas não interage. Essa perda dessa relação interpessoal é muito grande. Cyberbullying, que é o bullying via digital, amplia essa propagação. E esse uso inadequado tem consequência. E a consequência é preconceito, discriminação, violência. Que é o que a gente está trabalhando no segundo ano. Discriminação, preconceito, violência. E uma dependência tecnológica. Eu só sou aluno com o celular na mão. Tirando o meu celular, cadê meu protagonismo? Cadê minha autonomia? Cadê minha racionalidade? Está limitado a um aparelho, que não sou eu, que não é meu cérebro, que não é minha racionalidade, que não é minha consciência. Obrigado, gente. Vou demais já. Você quer sentar ou quer ficar de pé? Daqui a pouco, Vamos lá. a gente vai tornar isso aqui um foco de nossas discussões. Mas a gente só está querendo embasar esse fórum. Tá bom? A Mônica pediu para eu fazer a parte da evolução tecnológica. Então eu vou tentar aqui resumir o máximo, vou precisar de bastante tempo, para a gente ter uma ideia da evolução. Mas eu quero começar aqui com uma pergunta. E assim, respondam bem brevemente a essa pergunta, para a gente não tomar muito tempo. A tecnologia é boa? Não. Sim. Sim? Então onde está o problema?
Não estou ouvindo? A forma que usa. É por isso que a gente está aqui. Então eu quero trazer para vocês uma ideia de como começou a tecnologia e onde chegou, onde o estágio que nós estamos. Tecnologia antiga. Dizem que a roda foi o invento tecnológico que deu aí uma velocidade no mundo do conhecimento e da tecnologia. Inventou-se a roda, acabou o problema da humanidade. Não é assim? A gente vê várias charges pelas redes sociais informando que a roda foi o invento mais importante para o homem. Então a tecnologia é antiga. Então o que aconteceu com a tecnologia, uma vez que é antiga? Eu estava lecionando nos primeiros anos, no primeiro bimestre, sobre a história antiga. A pirâmide do Egito, por exemplo, que é do primeiro aí. As pirâmides do Egito, por exemplo. Hoje, com toda a nossa tecnologia, nós não cortamos um bloco de pedra igualzinho assim e transportamos e construímos uma pirâmide daquele jeito, com toda a tecnologia que nós temos. 5.000 anos atrás os caras fizeram. Certo? Então a tecnologia é antiga. O que acontece é que houve uma evolução nessa tecnologia. Então ela é antiga. A tecnologia mais recente que nós temos começou lá na primeira Revolução Industrial. Então, ali a coisa acelerou de tal forma que parou onde nós estamos aqui. Não parou, tá? Eu disse parou para a gente ter uma ideia de onde nós estamos. Então, ali começou, usava-se a força humana, né? Era muito dura a tecnologia, então veio para tirar de nós essa aflição de ter que trabalhar duro e tem que sobrar um tempo para a família, né? Então, os inventos vieram para deixar a gente mais light no nosso trabalho, na nossa sobrevivência. Então, tirava-se na primeira Revolução Industrial o carvão como matéria energética. E depois veio a água, a força da água, depois a força do vapor. Isso lá na primeira Revolução Industrial, que nós temos como data inicial aí, mais discutida e mais aceita pela ciência, é que em 1780 essa coisa começou a tomar velocidade. Certo? A primeira Revolução Industrial. Aí, passado pouco tempo, chegou a segunda Revolução Industrial, que um invento teve como marco de uma nova fase dessa evolução da ciência, né? Então, o vapor foi a coisa que deixou a primeira revolução no topo, certo? Aí, as novas tecnologias vieram na fábrica de tecidos. Então, assim, como assim? Uma fábrica de tecido, meu? Foi isso que deu a velocidade no conhecimento. Começou lá com a fábrica de tecido. Então, a segunda revolução industrial veio com os motores das explosões, né, que é o motor de veículo, que deixou o vapor de lado. Depois veio o uso da energia elétrica. Depois veio os motores elétricos. E daí não parou mais. A ciência só foi cada vez mais se aprimorando, evoluindo, e veio a terceira revolução industrial, que é a mecanização. Isso começou na primeira lá, a mecanização, né? Em vez de o homem ter que fazer trabalho braçal, uma máquina fazia o trabalho para ele, certo? Mas na terceira revolução industrial, essa coisa tomou muito mais velocidade. As máquinas, né? Eu gosto de lembrar sempre que o primeiro computador do mundo ocupava praticamente essa sala aqui, ó. O primeiro computador. E quem usava o computador eram as grandes corporações, né? Extremamente poderosa. Na década de 70 da nossa era, século XX, a partir daí, um ser humano mortal como nós já podia ter um computador dentro de casa. Na década de 70. E essa é a terceira revolução, chamada de revolução da comunicação, veja só, e da automação, lá na década de 70. Tem aí praticamente 55 anos, né? Nós estamos aí, a terceira revolução veio a revolução da comunicação.
É nessa revolução que a gente parou. Eu vou dizer parou, porque daqui não se evolui mais. Olha a fala do professor André. A gente se fez vítima da nossa própria tecnologia. E é exatamente a tecnologia da comunicação que pegou a gente de jeito. Né? Dali a comunicação evoluiu para vários outros ramos da indústria, da comunicação social. Né? Aí vem a quarta revolução industrial. A quarta revolução também está ligada à comunicação e à automação e à personalização das coisas. Imagina, você vai querer uma poltrona que te faça massagem, né? Um carro que venha com objetos que você quer personalizar. Então você faz todos esses pedidos para a empresa, para a montadora, e ela te entrega o carro com a tua cara. Pois é. Então, essa é a quarta revolução industrial. A revolução da comunicação, da automação, da biomedicina. Daqui a algum tempo, o remédio já não vai poder ser genérico, igual a gente compra por aí. Você vai no médico, ele pega todo o seu DNA e manda lá para o laboratório. Não vai ter efeito colateral. Já pensou? Você pode tomar aquele remédio com toda a segurança e ele vai ser extremamente eficaz no seu corpo. Né? Fazer uma cirurgia e que não vai ter rejeição de órgãos. Né? Tem um escritor americano que ele falou assim, ó, a quinta revolução industrial é a cultura maker. Quem é do segundo ano aí? Quem é do segundo ano? Segundo A e B. Perdão, segundo B e C. Então, é a cultura maker. Cultura maker. A revolução industrial fez fábricas para produzir bens de consumo para a gente ir lá e comprar. A quinta revolução industrial, que é a cultura maker, é o contrário. A gente fecha a fábrica e monta nossa própria fábrica dentro da nossa casa. A impressora digital, que faz a impressora 3D, que faz um monte de coisa que você quiser. Gente, as possibilidades são impossíveis de medir. Né? O que você quiser, você faz dentro da tua casa. Essa é a quinta revolução industrial. Agora, de que forma nós vamos usar todo esse arcabouço tecnológico para a nossa vida? Será que vamos deixar com que ela nos domine? Ou a gente vai dominar tudo isso que nós criamos para melhorar a nossa vida? O professor André falou assim, né? Em outras palavras, eu vou reproduzir, tá, André? Vou reproduzir o que o André falou. Agora a gente já não consegue mais pensar. E, desculpe, mas eu vou falar. Gente, para produzir um texto de 4 ou 5 parágrafos, foi uma tristeza. A gente tem que apelar para a inteligência artificial. A gente já não consegue mais pensar. Onde isso vai parar? Isso me faz lembrar, eu falei no café filosófico anterior, né? Do Exterminador do Futuro. Vai chegar. Será que vai chegar aquilo lá? Aquilo é um prenúncio do que vai acontecer no futuro? A tecnologia vai nos dominar? Ligar um computador quântico, que foi feito aí em algum lugar dos lugares tecnológicos do mundo, ligaram um computador quântico. Os cientistas ficaram com medo. Falaram assim, opa, não vamos produzir esse negócio não. Gente, nós não podemos ficar presos a esse sistema de tecnologia que nos faz vítima. A gente tem que saber dominar. O futuro do mundo depende de você saber mobilizar todo esse conhecimento e não deixar ser absorvido por ele. Tá bom? A gente vai transformar isso num fórum de discussões, então cada um que quer refletir, quer contribuir com a sua fala, né? A Mônica vai abrir aí e a gente então vai discutir daqui a pouco. Tá bom? Obrigado. Os professores foram muito educados aqui, né? Eu diria que essa tecnologia está emburrecendo. O José citou bem, ele foi muito bondoso, ele falou que 4 parágrafos, na verdade não, foram 4 linhas.
Tá? 3, 4 dias no máximo. Também não sabe? O que escreveu mais usou lá o celular. Então, assim, vocês têm que largar um pouco isso daí. Né? A tecnologia é importante, desde que é importante, você vai ficar incluído aí na questão tecnológica. Mas você está dependente disso. Né? E na questão do pessoal do terceiro ano aí que vai se formar, escolher bem a profissão. Acho que foi com o Elmo que eu estava conversando sobre desenhar, né? Hoje, sobre o pessoal do terceiro. Hoje a inteligência artificial ela faz tudo isso. Né? Ela programa um computador. Verdade. Então, assim, o cara que fez uma faculdade de programação, daqui a um tempo não vai ter mais serviço para ele. Né? Então, assim, o pessoal que está se formando agora e vocês que estão vindo primeiro e segundo ano, para pesquisar, né? Direitinho isso daí. Tá? Eu vou só falar uma coisa também importante, né, Maurício? Saber como usar a inteligência artificial a seu favor, né? Por exemplo, professora, mas professor não usa sim, tá? Mas a gente sabe usar de forma inteligente. De qual maneira? Por exemplo, você escreve um texto como eu escrevi, só que as suas ideias permanecem naquele texto. O que você faz? Você pede para que corrija o português para não haver, né, erros ortográficos. Só que você pede para a inteligência não mudar a sua essência. Né? Não mude a essência das minhas palavras, corrija apenas o português. Né? E com isso você caminha de uma forma tecnológica, usando assim a inteligência artificial, só que a seu favor. Deu para entender? E não pedindo criações. Você coloca as suas palavras, escreva o seu texto, escreva a sua, né? Só que na hora que você for lá manusear, peça para que a inteligência artificial não mude a essência daquilo que você escreve. Né? Não mude o caráter daquilo que está escrito. Não coloque a essência da inteligência. Sim deixar e permanecer que a sua fique ali. Então é tudo uma forma de manipular também. Como você está manipulando essa inteligência artificial a seu favor? Então essa é uma pergunta que eu deixo aí no ar para vocês. E outra coisa também é essa mercantilização da tecnologia. A própria inteligência, é gratuita, é gratuita, é gratuita. Mentira. Você tem X número de acesso, você tem X crédito. E quanto mais você usa, menos crédito, portanto, te limita aquele dia, você só pode usar no outro dia. Então, a mercantilização, e tudo é produto, tudo vira mercadoria. Infelizmente, até a nossa consciência vira mercadoria. Então, a propaganda, esse processo de fazer com que a gente se torne objeto mesmo. A gente perca a nossa essência de reflexão, de pensadores, e passa a ser um mero instrumento, mais uma ferramenta entre tantas ferramentas. Por isso a gente tem que ter consciência. Vamos lá, Camila.